Olá, cartomáticos! Esse é o canal Cartomática FC e eu sou o cartoleiro matemático. Vamos às escalações da quinta rodada do Rei do Pitaco. Lembrando que o time do Rei do Pitaco é basicamente o mesmo do Cartola. As únicas alterações que eu faço é por conta de posição. Às vezes o jogador aqui é atacante e lá é meio de campo ou vice-versa. Então, para que não fique muito diferente, né? Eu faço uma troca ou outra e também pela questão do valor. Às vezes dá para melhorar um pouco o time aqui ou até não botar um jogador mais forte aqui no time por conta do valor, pois o jogador não sofre valorização aqui no Rei do Pitaco. Meu time principal, o Cartomática FC, vem com Marinho, Alejandro e Benítez no ataque. Já vou explicar. Meio de campo com Matheus Galdesani, Fernando Sobral e Elber. É isso mesmo. Aqui o Elber é meio de campo e o Benítez é atacante. Então eu troquei um pelo outro, né? A posição ali. No Cartola, o Benítez é meio de campo e o Elber é atacante. Viu? Um bom exemplo aqui do que eu venho falando com vocês sobre a questão de posições diferentes em relação ao Cartola. Nossa lateral vem com Saravia, Aderlan, do RB Bragantino, e vamos dobrar a nossa zaga do RB com o Léo Ortiz. Nosso outro zagueiro será o Ricardo Graça, do Vasco, e nosso goleiro será o Cássio. Nosso técnico será o Felipe Conceição, do RB Bragantino. Nossa reserva, caso seja necessário, né, nós vamos com o Germancano, do Vasco, artilheiro aí, Felipe Bastos, meio de campo também do Vasco, tem pontuado bem. O Hernando, zagueiro do Bahia, também tem feito boas pontuações. Sid Clay, lateral do Corinthians. E o goleiro João Paulo dos Santos. Pega um clássico aí, eu não gosto muito de apostar em clássico, mas quem sabe aí consiga fazer defesas difíceis como foi no último jogo. Nosso time na média vem com Marinho. Outra coisa também que eu esqueci de falar, a média aqui é diferente, tá? A pontuação é diferente, a média é diferente também. Às vezes o jogador que tem média alta no Cartola não é o mesmo que tem a média alta aqui, tá? Então, ou aqui também pode ter uma média muito alta e no Cartola não tá com a média tão boa. Então a gente vem aí com Marinho, Germancano no ataque e Vitor Andrade, do Goiás, tá? Gustavo Ferrarez, Sobral e Breno no meio de campo. O Breno está como dúvida aqui, no Cartola não estava, então a gente vai manter, mas já colocando também o meio de campo ali forte para substituí-lo, se for o caso. Na lateral, o Saravia e o Sid Clay. Nossa dupla de zaga será o Leandro Castan, que tem uma boa média em casa, principalmente, e o Hernando do Bahia. E o nosso goleiro aí será o Wilson. É isso mesmo, o Wilson que vem fazendo boas pontuações aí, mesmo com o Curitiba se saindo mal, tá? E o nosso técnico está uma média muito alta aí, é o Ramon Menezes, para harmonizar esse time aqui. Nosso banco de reservas vem com o Vitinho, do Atlético Paranaense. Cara, o Fluminense em casa, o Fluminense deve vir misto, tá? Então é um bom jogador. O nosso reserva imediato ali é o Elber, do Bahia, caso o Breno ou qualquer outro não venha jogar. Nossa zaga com o Aguilar e nossa lateral com o Juninho Capixaba. E para fechar, nosso goleiro Cássio será o reserva. Nosso time aí, o pão duro, que não é tão pão duro assim. Aqui os jogadores bem caros, tá, em relação ao Cartola, como por exemplo o Marcos Rocha. Lá ele está bem baratinho e aqui ele ainda mantém um preço alto. Vem com Thales Magno, Benítez, que era o nosso meio de campo e virou atacante aqui, e o Morato do RB Bragantino. No meio de campo, Elber, que era atacante, virou o nosso
Meio de campo aqui, o Daniel Bessa, do Goiás, e o Gustavo Ferrares, do Atlético Goianiense, que está substituindo o Arauz, porque o Arauz é atacante, tá? Então fiz a opção por colocar o Gustavo Ferrares aqui. Nossa lateral vem com Marcos Rocha e Sid Clay. E a dupla de zaga, Hernando e Ricardo Graça, também jogadores bons e baratos. Jean no gol, goleiro aí que tem pontuado bem também. E, mais uma vez, o Ramon para harmonizar esse time, baratinho e com boas pontuações. Nosso ataque vem com Vitinho, meio de campo Felipe Bastos, né, o nosso banco de reserva, Aguilar, Aderlan na lateral e João Paulo, jogadores que eu já comentei nos outros times. Nosso time do contra, levando em consideração a mesma coisa do Cartola, jogadores que vão pegar favoritos ou segundas opções em times bons, como por exemplo o Corinthians, todo mundo está indo no Jô, então nós vamos apostar no Léo Natel, tá como dúvida aqui, no Cartola estava como provável, vamos mantê-lo no time. Romarinho, do Fortaleza, que pega o Corinthians, né? Na casa do Corinthians, e o Luiz Henrique do Botafogo, que é clássico. Muita gente corre dos clássicos, né, como eu, mas vamos aqui no time do contra, contrariar um pouco, pegando o Flamengo, que acaba sendo o favorito. Meio de campo vem com Caio Andrade, Felipe do Fortaleza e o Galdesani do Coritiba. Lateral, temos o Tinga do Fortaleza, o Patrick do Sport. Nossa zaga, Rodolfo, que é dúvida, mas deve jogar, e Gilvan do Atlético Goianiense. Para fechar, o goleirão aí, para parar Gabigol, Bruno Henrique, Gatito Fernandes. O nosso técnico lá era o Mozart, só que aqui não aparece ele. Não sei o que houve ainda, está indo o Barroca, que foi demitido. Então, deve contar a pontuação do técnico, independente de quem seja, do Coritiba. Nosso banco de reservas vem com Yuri, do Atlético Goianiense, que vai pegar aí o Goiás, na casa do Goiás, né? É um clássico, mas a gente não sabe, né? Como é que vai ser esse jogo. Os times vêm mais ou menos, o Goiás tentando uma recuperação. Meio de campo, Jonathan Gomes, do Sport, que enfrenta o São Paulo, apesar de ser um jogo em casa, o São Paulo deve partir para cima. O Canu é o nosso zagueiro, Nicolas, lateral do Atlético Goianiense, e o nosso goleiro aí, para poder parar um pouco o ataque aí do RB Bragantino, o Wilson. Para fechar, nosso time pessoal, o Professor Cartomática, vem com Germancano, Marinho e Alejandro no ataque, Fernando Sobral, Elber e Galhardo, porque meu meio de campo aqui do Cartola seria o Benítez, só que eu já tenho, como ele é atacante, eu já tenho 3 atacantes, então eu optei por tirá-lo, já que eu estou com Cano, e colocar o Thiago Galhardo, né? Não é um jogo fácil contra o Atlético Mineiro, mas quem sabe. Na lateral, Saravia, Aderlan, dobrando também a zaga com Léo Ortiz e Hernando do Bahia. E o goleiro aí para tentar mitar, pois o Sport é um time que oferece muitas pontuações aí para os goleiros, então será o Thiago Volpe. Para fechar, nosso técnico Felipe Conceição. Nosso banco de reserva com Benítez, Claudinho, que é atacante, mas aqui está como meio de campo, Leandro Castan, Sid Clay e João Paulo, o goleiro do Santos. Então, esse é o nosso time, buscando aquela graninha, né, no Rei do Pitaco, apostando apenas com o time principal até o momento na liga de R$1. Então, buscar aquela mitada da primeira rodada, aquela graninha esperta. Boa sorte a todos, não esqueçam de curtir, nos seguir, compartilhar o vídeo e nos seguir também lá no Instagram. Então, vamos mitar!